E aí galera, tudo bem? Beleza aí? Mais uma vez estamos aqui e hoje para falar de Maquiavel, personagem histórico aí do pensamento político, né? Se fala tanto, né, de Maquiavel até no cotidiano, até nas nossas práticas mais cotidianas, mais do dia a dia. Então, afinal, quem era? O que pensou esse indivíduo? Quando viveu? Qual foi o contexto, né? Qual é a sua importância? Maquiavel, ele é italiano antes da unificação da Itália, né? Então, basicamente, ele viveu no século XVI, né? Como conselheiro de um rei e tudo mais. E a grande importância dele era justamente porque ele distanciou, né? Ele colocou assim longe a esfera da política e a esfera da ética. Antes de Maquiavel, tanto os antigos, ou seja, aqueles da antiguidade, quanto o da Idade Média, todos relacionavam política à ética. Né? Se a gente for pensar assim, o que Aristóteles tem em comum com Platão? Muitos de vocês vão falar assim, nada. Não, infelizmente, ou não tem. E é justamente na política, porque tanto Aristóteles quanto Platão veem a política de uma forma que deve ter ética. Tanto é que ambos acreditam na ideia de aristocracia, né? A melhor forma de governo ideal, eles têm essa ideia de, essa noção de ideal, um ideal de governo. Qual seria o melhor tipo de governo? Qual o modelo ideal, né? Então a aristocracia, não de uma aristocracia rural como a nossa, que a gente está acostumado aqui no Brasil, desde o Brasil colônia, uma aristocracia de Aristói. Aristói significa os melhores, cracia, governo, governos melhores, e assim os filósofos, como Platão acreditava, ou aqueles que poderiam melhor administrar a cidade. Então, primeira coisa é pensar que até Maquiavel, ética está relacionada à política. Depois de Maquiavel, ética de um lado, política bem longe, né? E ele fez isso num livro que é o mais famoso dele, que é O Príncipe. O Príncipe, o manual de como se governar. Ele dá dicas como se deve governar, como se um príncipe deve se comportar. Detalhe, gente, quando eu falo príncipe, eu falei século XVI, eu falei Renascimento. Eu acho que vocês aí que são bem atentos já sacaram que eu estou falando de um contexto que predomina a formação das monarquias nacionais. Está rolando aquelas transformações todas, que inclusive está em hegemonia, está em ascensão essa forma de governo, uma aliança entre rei e burguesia, porque tinha alguns interesses burgueses, né, por conta do comércio, que o rei poderia satisfazê-los, né, como padronizar a moeda, estabelecer o idioma, criar um exército, e por sua vez, né, a burguesia também seria beneficiada, porque isso poderia alavancar a sua prática econômica, que era o comércio naquela época. Lógico que a Itália é um mosaico político formado por pequenos reinos, né? Mas já se pensava nesses reinos enquanto propriamente dito com o seu poder centralizado e automaticamente um poder absoluto. Então eu estou falando de um contexto dos governantes, de um contexto que os pensadores eles teorizam, eles teorizam o absolutismo, eles criam teorias para legitimar o absolutismo. Assim, foi com um autor que a gente já viu, que é o próprio Thomas Hobbes, né? Leviatã e tudo mais, né? O homem é o lobo do homem, né? O homem é a própria presa, né? Ele é o próprio mal do próprio homem. Então, e é por isso que ele precisa de um poder despótico, autoritário e tudo mais. Outro autor, que é o Bossuet, que é um francês, né? Teoria do direito divino, aquilo que vai legitimar, respaldar o Luís XIV, né? Rei, né? O rei representante de Deus na terra, uma relação totalmente de catolicismo e monarquia absoluta, bem típico do contexto, né? Que está tentando se afastar, mas não tanto, não dá para se afastar tanto da religiosidade predominante anterior, no caso na Idade Média. Então, tem todo esse contexto, né? Então, o Maquiavel está permeado por tudo isso que eu estou falando. Um contexto de renascimento, um contexto de ascensão das monarquias nacionais, um contexto então do poder centralizado. Ele está nesse contexto e ele escreve O Príncipe. Né? Uma forma de
de propriamente de manual de como se governar, como que o príncipe deve governar, como que o príncipe deve se comportar, né? Enfim, tem várias pérolas que muitas vezes a gente acha até que muitos dos nossos governantes ou políticos leram o príncipe, né? Mas infelizmente eu acho que hoje não se lê muita coisa, né? Mais um pessoal envolvido com terraplanagem, essas coisas todas. Mas enfim. Então, a primeira coisa a gente entender é isso aqui, né? Essa diferença. Não existe mais um ideal de política. Então, até ele existia. Qual o governo ideal? O ideal de governo? É aquele relacionado à ética, aristocracia. Não, agora não. Agora ele pega a ética e coloca numa esfera, a política ele coloca numa outra esfera. Bem longe, né? E ele vai colocar bem claramente assim, ó, qual que é o objetivo da política? Qual que é o objetivo do príncipe? É se manter no poder. Não dá para pensar Maquiavel sem se você pensar. Primeiro, ele que é o fundador do pensamento político moderno, ele rompe com a ética, é ele que dá o primeiro passo para separar a ética e política, rompe então com o ideal de governo, e o objetivo da política, o objetivo dele, da política é manter no poder, doa a quem doer. O que é necessário fazer para se manter no poder? A gente faz. Se for para necessário matar, a gente mata. Se for para ser bonzinho, a gente até finge ser bonzinho. Porque segundo ele, o governante tem que ser bom, mas não totalmente bom. Então olha só, a malandragem, né? Essa artimanha, esse jogo de cintura, né? Todos esses emaranhados de ações que eles são feitos exatamente para quê? Para se manter no poder. Então a ideia é assim, não tem juízo moral, não existe ética. Se for necessário matar, a gente mata. Se for necessário fazer o que for, a gente faz. Desde que isso permita a manutenção do poder. Essa é claro. Então, para isso, ele tira da manga ali dois conceitos que são fundamentais para entender Maquiavel também, que vocês vão ver muito em exercício, né? Que é virtude e fortuna. O que é? O que seria? Um tá ligado ao outro. Fortuna está muito relacionada à sorte, azar, né? Ocasião, intempéries. E a virtude, que vem de vir, que significa aquilo que deveria ser feito, inclusive, é como o comportamento do governante. Outras palavras, o ideal do governante, do príncipe, desse poder absoluto, ele deve controlar as intempéries da fortuna para se manter no poder. Então, o bom governante, ele tem a virtude, e a virtude dele é tão aguçada que ele consegue controlar qualquer intempérie, hora da ocasião, da situação, da natureza. Vamos dar um exemplo. Exemplo básico, fácilzinho aqui. Em 1970, o Brasil estava passando por uma ditadura militar, né? Um ano após o AI-5, né? Lei de Segurança Nacional e tudo mais. Beleza. Então, um ano após estava rolando uma ditadura militar no Brasil e o Brasil foi tricampeão mundial de futebol no México. Os militares conseguiram fazer aquilo que Maquiavel propõe. Né? O que é a fortuna? O acaso, né? A sorte. Foi a Copa no México de 70. E a virtude foi como eles lidaram com isso. E como eles lidaram com isso? O Brasil só foi campeão porque era ditadura. Né? Então, tá relacionado a isso também. Né? Se a gente pega uma intempérie da natureza que um país passa, né? Quando eu falo um furacão, um inverno muito rigoroso, ou uma seca muito grande, e como o governante faz para se manter nisso. Então, olha só, vamos tentar ser mais específico. Por muito tempo no Nordeste, acreditava que o sertão, o problema era a seca. Né? Um problema natural. Né? Por muito tempo, até hoje isso vigora. E não como um problema social. Então, por muito tempo também, no século XX, inclusive na ditadura militar, implementava uma política hidráulica, que a solução seria o quê? A solução seria a construção de grandes obras, como açudes e assim por diante. Assim, é uma maneira também, né, de a gente pensar virtude e fortuna do Maquiavel. Porque as intempéries são as secas, grandes secas, que o Nordeste já passou inúmeras vezes, né?
tanto no final do século XIX quanto no início do século XX. Só no governo Vargas passou por duas grandes secas enormes. Então, a fortuna seriam essas secas. E a virtude é a maneira que esses governantes atuaram sobre elas, com o esforço na saúde, evitando, por exemplo, um alto índice de imigração para o sul e para o sudeste, favorecendo também elites locais e assim por diante. O que eu estou querendo dizer? A população vê que eles estão reagindo, que o governo está fazendo alguma coisa em relação a essa intempérie, não fica de braços cruzados, mas também não muda em nada. Né? Consegue evitar alguns problemas sociais em outras áreas do Brasil, né? Como um foco maior sul-sudeste dessas áreas do Nordeste. Então, isso seria a seca, a fortuna, e a virtude como colabora, a solução hídrica, no caso. Né? Como enfrenta com elas e como vai tentar combater, se é que a seca hoje, esse termo não se combate com a seca, se convive com ela. E assim por diante. Então, esses são exemplos de a gente pensar virtude e fortuna. Então, fortuna, muito mais ligada à sorte, ao azar, às intempéries, à ocasião, ao acaso. E a virtude, a forma de lidar com ela, né? Para se manter no poder. Né? Controlar a virtude para se manter no poder. Então, para a gente recapitular, hoje, Maquiavel, teoria política, aquele que deu início ao pensamento político, que separa ética e política. Não existe mais o ideal de política como todos os anteriores a eles tinham. Né? Colocava sempre relacionado à ética. Então ele separa, ele distancia. E isso é importante. Importante também pensar a questão do objetivo da política para ele. E o objetivo já resulta justamente o quê? Se manter no poder. Ter a manutenção do poder. Então, e para isso, o que for necessário fazer, vai ser feito. Né? Todas as forças possíveis vão ser direcionadas para ter a manutenção do poder, a estabilidade no poder. Né? Então não existe juízo moral. E para isso, só para a gente terminar, para se manter, ele vai tirar da manga aqui dois conceitos muito importantes que vocês vão ver no exercício de vocês. Maquiavel é clássico, sempre aparece nos melhores vestibulares. Virtude e fortuna. Pensou em fortuna? Pensou em caso, sorte, ocasião. Não tem a ver com... Não se controla isso. Mas o que pode se controlar através da virtude. Tirar da fortuna elementos que possam favorecer a manutenção do poder. Então, Maquiavel, basicamente, é esse exercício do pensamento político que favorece um pensamento mais frio, menos romântico, realista e, por vezes, até mais corrupto, se eu posso dizer assim. Né? Afinal, o que importa é se manter no poder, independente do que deve ser feito. Né? Então, lembra sempre, os fins justificam os meios. Qual que é o fim? Manutenção do poder. E os meios? Pode ser tudo. Pode ser morte, pode ser corrupção, pode ser demagogia, pode ser qualquer coisa. Desde que se mantenha no poder. Certo? É isso aí, galera. Valeu!